oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos dar continuidade ao estudar números reais, que nada mais é do que os números racionais juntos com os números irracionais. De forma resumida, nós temos aí representados os conjuntos numéricos que nós já estudamos, que vocês já estudaram, que são o conjunto dos números naturais, que são aqueles positivos inteiros, né? Os números inteiros, que são os naturais mais os negativos, os racionais, que são os naturais mais os inteiros, e também as frações, e os irracionais, que são números não inteiros e não periódicos. Tá bom? Então, grava essa imagenzinha aí para vocês. Nós já vimos como comparar números, como é que a gente faz comparação com números utilizando a reta numérica. Então, para utilizar a reta numérica, basta você observar se o número ele está mais à direita da reta numérica ou mais à esquerda. Lembrando que quanto mais à esquerda esse número tiver, menor ele vai ser. E quanto mais à direita esse número tiver, maior ele é. Tendo em vista que à direita do zero os números são positivos e à esquerda do zero os números são negativos, né? Então, por exemplo, vamos comparar o número menos 3 com o número 4. Perceba que o número 4 ele está mais à direita do que o número menos 3. Que está mais à esquerda, né? Significa que o 4, ele é maior do que o menos 3, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos comparar os números menos 4 e menos 1. Veja que o menos 4 ele está à esquerda, logo ele é menor do que o menos 1. Mais outro exemplo. Vamos comparar agora os números menos 2 com o número 4. Como o menos 2 ele está à esquerda do que o mais 4, então ele é menor do que o 4. Ok? Então, quanto mais à esquerda o número tiver, menor esse número vai ser. O menos 5 também é menor do que o menos 3, já que ele está à esquerda do que o menos 3. Mas para comparar números decimais, como nós fazemos? Para comparar números decimais é necessário comparar parte inteira e parte decimal. Precisamos comparar as duas partes para termos certeza se o número ele é maior ou menor do que o outro. Por exemplo, comparando esses dois números, os dois números inteiros são iguais, né? Nós temos 51 a parte inteira. Se o número inteiro é igual, nós vamos comparar os números, as décimas, também são iguais. Como são iguais, nós vamos comparar o próximo número, que são 9 e 9. Então, nós comparamos o próximo, 3 e 1. Como o 3 ele é maior, logo esse número de cima, 51,493, né? 51 inteiros e 493 milésimos, é maior. Vamos fazer a comparação de alguns números, desses números, na ordem decrescente. Lembrar que colocar na ordem decrescente é colocar do maior para o menor. Então, para facilitar, gente, nós fazemos o seguinte, colocamos esses números um abaixo do outro, para que nós possamos visualizar, conseguir visualizar melhor. Qual desses números aí possui a parte inteira maior? 3, o 3, o 6 ou o 5? O 6 ele é maior, né? Como o 6 ele é maior, eu já não preciso comparar as demais partes, logo ele é maior do que os demais, então 6,7 é maior. Vamos comparar de novo os três números que sobraram. O 5, a parte inteira é maior, então ele será o segundo número maior. E dos próximos números, nós temos 3,218 e 3,26. Então, a parte inteira é igual, as décimas também são iguais. Então, nós comparamos o próximo, 1 ao 6. O 6 ele é maior. Como ele é maior, significa que o 3,26 é maior. Perceba que mesmo que tenha mais algarismo no primeiro número, ele ainda é menor do que o de baixo. Por quê? Porque as centésimas do número de baixo, do 3,26, é maior do que as centésimas do número 3,218. Então, prestar atenção bastante nisso. Veja como que ficou. Na ordem decrescente. 6,7 é maior que 5,02, que é maior do que 3,26, que é maior do que 3,218. Nós vamos ver agora as propriedades. Propriedade comutativa, o que é que diz? Para qualquer dois reais, A e B, nós temos que A mais B é igual a B mais A e A vezes B é igual a B vezes A.
Gente, vocês já estudaram isso em anos anteriores, em que essa propriedade comutativa, tanto da adição como da multiplicação, ela diz que se nós alterarmos as parcelas, o resultado será o mesmo. E se nós alterarmos os fatores, o resultado também é o mesmo. Significa dizer que 5 mais 2 é a mesma coisa que 5 do que 2 mais 5. E também eu posso dizer a mesma coisa para a multiplicação. O 5 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Isso serve para qualquer número reais. Então, qualquer número real, se eu fizer isso, vai ser verdadeiro, certo? Então, 4,23, por exemplo, vezes 5,4, nós vamos ter que o 5,4 vezes o 4,3 é a mesma coisa. Então, tanto faz com números decimais, com fração, com número com vírgula, sem vírgula. Agora, a segunda propriedade, a propriedade associativa, também já é familiar para vocês. Diz que para qualquer A e B e C, nós temos que A mais B mais C é igual a A mais B mais C. E a mesma coisa serve para o produto. A vezes B vezes C é igual a B vezes C vezes A. Então, tanto faz eu começar a somar os primeiros números e depois com o terceiro, como eu posso somar os dois últimos e depois com o primeiro, que eu vou obter o mesmo resultado. E serve para adição e para produto também. Vamos ver um exemplo. 2 mais 5 mais o 3 é a mesma coisa que... Opa, um instante. É a mesma coisa que 2 mais 5 mais 3. Então, eu posso somar primeiro o 5 mais 3, depois com 2, que eu vou obter o mesmo resultado que eu somar o 2 mais 5 e depois o 3. A mesma coisa serve para o produto, para a multiplicação. Posso multiplicar o 2 vezes o 5 e vezes o 3 depois. Como posso multiplicar o 5 vezes o 3, depois multiplicar com o 2? Eu vou obter o mesmo resultado, tá? Podem calcular isso aí que vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Então, essa é a propriedade associativa. Temos ainda a nossa terceira propriedade, que é elemento neutro. Elemento neutro também é familiar para vocês. Diz que para qualquer número real A, temos que A mais 0 é igual a A. E A vezes 1 é igual a A. Ou seja, o elemento neutro da adição é o zero. Se eu somar qualquer número com zero, eu vou obter o mesmo número. 2,81 mais 0, 2,81. E o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, se eu multiplicar qualquer número com 1, eu vou obter o mesmo número. 2 inteiros 81 centésimos vezes 1 é igual a 2 inteiros 81 centésimos. Da mesma coisa se eu multiplicar com 1, ok? Nossa quarta propriedade é o elemento oposto. Para qualquer número real, existe um número real menos A, que é o oposto de A, para qual temos A mais menos A é igual a zero. Ou seja, qualquer número somado com o seu oposto, sempre o resultado será zero. O 2,15, por exemplo, mais o menos 2,15, ou seja, somado com o seu oposto, o resultado é zero. Mais um exemplo. O 8 mais o menos 8, zero. Então, somamos números opostos, resultado zero. Nossa quinta propriedade, elemento inverso. Para qualquer número real A com a condição de A diferente de zero, existe um único número real representado por 1 sobre A, ou A elevado a menos 1, que é nomeado inverso, para o qual temos que A multiplicado com o seu inverso é igual a 1. Então, gente, qualquer número multiplicado com o seu inverso, o resultado sempre será 1. Por exemplo, nós temos 5 multiplicado com o inverso dele é 1/5. O resultado dessa multiplicação será 1. Se nós multiplicarmos números decimais ou qualquer outro tipo de número negativo, também vai dar a mesma coisa. Olha. 8,18 vezes 1 sobre 8,18, resultado 1 também. Então, sempre que eu multiplicar um número pelo seu inverso, o resultado será 1.
A sexta propriedade, a propriedade distributiva, ela diz que qualquer número que seja diferente do zero multiplicado pela soma de dois outros números, em que esses números são diferentes de zero, é igual à soma da multiplicação de A vezes B e A vezes C. Como assim, professora? Vamos ver um exemplo para facilitar para vocês, tá? Por exemplo, nós temos o número 2 multiplicado por 4 mais 5. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar o 2 vezes o 4 e somar com o 2 vezes o 5. Então, eu posso representar tanto dessa forma como dessa outra maneira. 2 vezes 4 mais 2 vezes 5. São operações equivalentes, ou seja, são a mesma coisa. Ok? Então, vamos ver outro exemplo. O 7 multiplicado por 8 mais 3 é a mesma coisa que 7 vezes 8 mais o 7 vezes o 3. Poderia ser o inverso também, não teria problema, certo? Multiplicar primeiro com 3 e depois com 8 é a mesma coisa. Dá o mesmo resultado. Então, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, pode perguntar, manda um WhatsApp, tá certo? Eu espero ir bem. Até a nossa próxima aula.